A paz do Senhor, gente, bom dia para nós. São 5h39 aqui, eu já acordei um pouquinho mais cedo. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a Deus, né, por mais um dia que o Senhor nos concede de vitória, de alegria na presença do Senhor. Que Deus possa estar nos sustentando, nos guardando, nos livrando. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Quero apresentar as nossas vidas diante das tuas mãos, Pai. Pedir que o Senhor possa estar nos guardando no dia de hoje, nos livrando, nos capacitando, nos erguendo, nos dando estrutura e sabedoria para lidar, Pai amado, Pai querido, com as situações do dia a dia, com as coisas que tentam, Pai, nos paralisar, nos abater, nos afrontar. Senhor, nos ajuda a ser melhor a cada dia, nos ajuda a romper, vencer em teu nome e teu sangue. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Tô vendo que essa doguinha, fica aí, senhor. Fica aí, menina. Salmo 17, 14. 13, 14. Levanta-te, ó Senhor, desaponta-o, humilha-o, livra a minha alma do perverso, que é a tua espada. Dos homens que são a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo que têm sua porção nesta vida e cujo ventre tu encheste com o seu tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seu bem para os seus bebês. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Então é isso, nós devemos ser semelhantes ao Senhor, né? Para passar diante dos levantes, diante das situações que o mundo e as pessoas mundanas tentam nos colocar. A carta aos Hebreus hoje, né? Nós vamos continuar o nosso estudo, que tá uma bênção. E é isso, gente, a Bíblia é o que é, né? A Bíblia é o que é. Piquetuxa. Bem piquetuxa. Ontem nós lemos 5, 6. Hoje vamos ler 7. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão, quando este regressava da matança nos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei da Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Ou seja, ele deu 10% ao dízimo, né? Então, aqui também fala a respeito disso do dízimo, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Gente, uma coisa, né? Eu queria ler um versículo para vocês. É algo que me confronta muito e é por isso que eu prego a Bíblia como ela é. Eu nunca vi escrito na Bíblia que Jesus aboliu. Não, a Bíblia fala que Jesus ele veio para cumprir os mandamentos. Existe diferença entre mandamento e leis. Porque leis, foi dada várias leis, né, aos homens, e eu já falei sobre isso aqui. Existem a lei dos homens, a lei que deu Moisés, e a lei dos homens, que são a lei dos fariseus, que lá em Israel, eles aumentaram isso, né, o que acaba sendo leis. Mas mandamento é mandamento. Mandamento ao meu entender, mandamento é diferente de leis. Mandamento é como nós devemos agir. E aí, eu vou só paralisar aqui para poder pegar um versículo que eu printei ontem, para poder achar aqui, que tá nesse celular. Peraí. Eu voltei. Mateus capítulo 5, 19. Eu só parei aqui, gente, porque eu quero pontuar algumas coisas aqui rapidinho. Mateus capítulo 5, 19. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, 19. Portanto, não penseis que eu vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e terra,
um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Então, por que será que Jesus ele fala isso? Que ele não quebrou, que ele não veio para poder abolir, mas ele veio para poder cumprir. E ele fala que nós que ensinamos, né, os mandamentos, nós seremos grandes no reino de Deus. E um dos mandamentos é guardar o sábado, né? É isso que me chama a atenção. Por quê? Que o sábado, eu guardo o sábado, não obrigo ninguém a guardar, né? Mas por que que as pessoas, elas pararam? A Bíblia nunca diz, não tem nenhum versículo que diz que Jesus, ele não guardou o sábado. Na verdade, Jesus, ele não trabalhava, ele era carpinteiro. Me mostra na Bíblia onde que no sábado ele estava fazendo uma carpintaria dele, né? Na Bíblia ele não estava, ele fazia a obra de Deus. Então, o próprio Jesus estando na terra, ele fazia a obra de Deus, ele curava, ele pregava nas sinagogas, ele curava enfermos, ele orava por pessoas, sabe? É uma coisa que me confronta muito, porque como nós estamos sendo enganados por culturas humanas e não pela Bíblia, né? A Bíblia, ela é o que é, ela não precisa de ninguém inventar nada, de ninguém, não, ela é o que é, ela é o que está escrito nela. Então, é nós como seres humanos que nós tiramos aquilo que não nos agrada e colocamos aquilo que agrada a gente, entendeu? Querendo assim no intuito de mudar a Bíblia. Mas quem muda a Bíblia será o quê? Anátema, né? Porque está escrito, é o que é, a Bíblia está escrito. E outra coisa que está escrito aqui também é sobre o dízimo, né? Você vê aqui, ó, que esse Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei da justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz. E hoje eu vejo algumas teses de pessoas que, Jesus aboliu o dízimo, Jesus aboliu as leis, Gente, a Bíblia não está escrito isso, eu não consigo entender isso, sabe? Assim, a Bíblia, ela é o que é, né? Se ele quisesse dizer outra coisa, ele teria dito, olha, eu aboli e hoje não preciso de mais nada. Quando a Bíblia diz que nós não seremos salvos pela lei, por quê? É porque nós não seremos salvos por praticar a lei, mas sim por crer em Jesus e arrepender-se dos nossos pecados. Porque qualquer um que cai em qualquer um dos mandamentos, ou seja, será que ninguém nunca cobiçou aquilo que era do próximo? Será que ninguém nunca caiu no adultério? Porque Jesus vai dizer, se você apenas olhar, né? Se você apenas olhar, desejando, você já está adulterando. Será que ninguém nunca pecou assim? Então, ou seja, eu já. Eu já. Então, eu já pequei. Então, eu não receberia a salvação porque eu pequei, não. Justamente por eu ter pecado, Jesus, ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para poder me perdoar dos meus pecados. É igual a Bíblia diz, honrai a pai e mãe. Mas eu já desonrei a pai e mãe. A Bíblia diz, não adulterarás. Mas muitas das vezes eu já mudei algumas coisas, né, em mim mesmo. Então, ou seja, eu já cometi vários pecados, mas se não fosse Jesus por ter vindo por mim, eu teria estado debaixo da lei. Mas agora eu estou debaixo da graça. Eu tive direito ao arrependimento daquilo que eu fiz. Você entendeu? Eu só tô falando isso, gente, porque às vezes eu tento achar na Bíblia uma forma que diz, gente, hoje nada mais disso, né, importa, faz tudo o que você quer e tá tudo certo. E não tem isso na Bíblia. Então, assim, aqui mais uma vez em Hebreus a gente vê agora a respeito do dízimo, que é outra coisa, que é uma guerra das igrejas, porque, não tem que dar dízimo, não sei o que, dízimo sim, você tem que dar o dízimo sim, gente, dízimo é 10ª parte daquilo que a gente recebe. Por quê? Porque o dízimo, ele honra a Deus, o dízimo é sinal de gratidão a Deus, né, é sinal de você devolver a Deus aquilo que é dele, né, o dízimo, ele é para a obra do Senhor, é para as pessoas que vivem ali fazendo a obra de Deus, para pessoas carentes também, para a obra de Deus, para aquilo que necessita na casa do Senhor, né? Enfim, então é para isso que é o dízimo, amém? Então a gente tem que compartilhar, porque quando você compartilha,
automaticamente você recebe. É como se, o dízimo ele repreende o devorador e o migrador das finanças. Já reparou quando as coisas dão muito problema, quebra, você tem gastos além daquilo que você deveria, entendeu? Então isso, o dízimo ele faz o quê? Repreender o devorador. E as ofertas nos enriquecem, sabia? Porque quanto mais você oferta, mais Deus ele te retribui. Tanto que a Bíblia diz, aquele que muito semeia, muito colhe. E aquele que pouco semeia, pouco colhe. Então, a oferta tem o objetivo de nos enriquecer. E o dízimo, ele tem o objetivo de repreender o devorador e abrir as comportas do céu sobre as nossas vidas. Pronto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Então ele deu, Abraão deu o dízimo de seus despojos, e verdadeiramente aquele dentre os filhos de Levi que recebe o ofício do sacerdote tem ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Então, ou seja, aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que são da tribo de Levi, quem são as tribos de Levi? A tribo de Levi eram os sacerdotes, eram os levitas, eram os que faziam a obra de Deus ali, e estavam ali à disposição da obra de Deus. Então, esses têm o direito de tomar o dízimo do povo, segundo a lei, e isto é, dos seus irmãos, ainda que estes também tenham saído do ombro de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é encontrada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Então, ou seja, aqui fala que aquele que também não tinha genealogia, ele recebeu e abençoou aos que tinham as promessas. Então, ou seja, ele recebeu e ele abençoou, ele compartilhou. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, é assim que é. Aqueles que mais têm, abençoam os que menos têm, né? E assim vai. Às vezes, ontem mesmo estava falando com Deus, né? E conversei com uma pessoa também. Muitas das vezes as pessoas ficam, ai, nossa, mas... Porque quem ajuda, irmãos, também precisa de ajuda, né? Quem ajuda precisa de ajuda. Por quê? Porque você ajuda várias pessoas. E às vezes você tira do seu para você ajudar os outros. Aí o que acontece? Muitas das vezes aquele pouco, não é que ele vai te fazer falta, mas você poderia usar para outra coisa sua. Só que você vai lá e compartilha. E Deus vai lá e pega outra pessoa e usa para poder te ajudar. Assim funciona o reino de Deus, né? E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E aqui os homens que morrem recebem dízimos. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aqueles que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também, que recebeste dízimos, pagou-os por meio de Abraão. Porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sobre este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque ao mudar o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Porque aqueles sobre quem estas coisas são ditas permanece a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois evidente é que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca dos sacerdotes. É que naquele tempo só a tribo de Levi poderia ser sacerdote, né? E que é ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita. Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia. E aqui está dizendo, a lei, ela
ela foi anulada do mandamento, olha só, porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas o fez introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, ou seja, ela nos aproxima de Deus, né? Mas ela não é perfeita, entendeu? A lei não é perfeita, mas ela nos aproxima de Deus. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles que foram feitos sacerdotes sem juramento, mas esse com o juramento daquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus, feito fiador de um testamento superior. Então, ou seja, hoje nós temos um testamento superior através de Jesus Cristo. E aqueles eram verdadeiramente sacerdotes em grande número, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno, que é Jesus. Portanto, pode salvar aqueles que através deles chegam-se a Deus. Então, através de Jesus, nós nos achegamos a Deus de maneira perfeita. Porque vive eternamente para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo pecado das pessoas, porque isso ele fez uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Então, ou seja, hoje, aquela lei da gente lá oferecer um franguinho, um passarinho, uma pombinha pro pastor da igreja para poder lavar dos nossos pecados, não existe mais. Mas isso não é igual o dízimo, gente, porque tem gente que usa isso para falar que isso aqui foi abolido o dízimo. Não. A gente não precisa mais de oferecer sacrifícios, que são sacrifícios de animais, para que Deus perdoe nossos pecados. Hoje, a sua confissão, você confessar, a Bíblia diz, confessar uns aos outros os seus pecados e a Deus. E a misericórdia do Senhor alcançará as vossas vidas. Então, nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados. Claro que você não vai sair confessando pra gente linguaruda, fofoqueira, não. Mas pega alguém que tenha Deus na vida. Sente-se, olha, eu preciso confessar diante da tua vida que eu errei dessa maneira. Um exemplo, eu traí meu marido, eu olhei pra alguém e desejei, né? Eu fiz algo de errado, então eu tô confessando aqui. E ora, Deus, Senhor, eu confesso diante de ti que eu errei, pequei, e eu te peço perdão, me perdoa, lava minha alma, meu corpo, meu espírito e me renova, né? E me tira desse pecado. Me perdoa, me faz nova criatura e pronto. Segue em frente, sem olhar para trás. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes, homens que têm enfermidades, mas a palavra do juramento que veio desde a lei constituiu o Filho consagrado para sempre. Então, Jesus é quem perdoa os nossos pecados. Nossa, carnuda. Gente, então é isso. Eu não vou ler o 8 hoje, eu vou só ler apenas o 7, porque ele ficou bem grandinho, né? Mas é isso, gente. A Bíblia é o que é, tá? Deus abençoe a vida de vocês. A gente tem que parar de tirar aquilo que não nos agrada, né? Isso aqui não me agrada, isso aqui não tá de acordo comigo. Eu vou tirar e não tem mais importância. Não. A gente tem que pegar isso que a gente acha que, isso aqui me confronta. Será que isso é verdade ou não? Orar, Senhor, me mostra. Deus, isso aqui tá me confrontando, isso aqui tá batendo na minha mente, isso aqui tá batendo na minha cabeça. E eu acho que isso aqui, eu não sei, se for a sua vontade, eu não quero, mas se for a tua vontade, me mostra que é isso que o Senhor quer. E assim é. Amém? Deus abençoe, gente, que você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor, que Deus possa nos convencer de todo pecado, o Espírito Santo de Deus esteja nas nossas vidas, para nos conduzir e nos convencer de todo pecado. Amém? E é isso. Bom, meu sonho de hoje é a forma que as mulheres se vestem não chamam somente a atenção de homens, mas também a atenção de outras mulheres. Muitas mulheres, irmãos, elas têm, né, o diabo, ele já trabalhou tanto na sociedade que muitas mulheres, até mesmo dentro da igreja, são lésbicas, né? Vieram do lesbianismo, mas ainda não foram libertas do lesbianismo.
E às vezes isso faz com que pessoas dentro de igreja caiam, né? A forma que a mulher se veste perto da amiguinha. Ah, eu tô aqui perto da minha amiguinha, eu vou andar, ficar aqui, né? Vou vestir uma roupinha mais confortável, porque minha amiguinha ela não vai desejar meu corpinho. Não, gente. Tenham cuidado com isso, porque existem muitas pessoas hoje possuídas por esse demônio do lesbianismo. E ele tem trabalhado muito entre mulheres dentro de igreja, tá? Muito. Gente, alerta total. Como o inimigo tem cegado o entendimento de muitas pessoas. As pessoas, elas, né, mulheres com mulheres, homens com homens, a carência do ser humano, né, tem feito mal ao ser humano. Porque a mulher, ela no intuito ali de... ela acha que ela precisa de ter alguém do lado dela. Aí ela não tem um marido, ela não encontra um homem da vida dela, ela começa a desejar uma mulher. Então, gente, cuidado com isso. Cuidado, porque hoje dentro das igrejas a coisa tá esquisita e tá feia. Porque assim, no mundo existe tudo isso, a gente sabe. Mas aí dentro das igrejas que tá acontecendo as piores coisas encobertas, tá? Então é isso, né? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, paz e Jesus. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Um beijo no coração, bom dia.